Podemos dizer que o principal objetivo de uma charge é transmitir uma visão crítica sobre determinado assunto que esteja sob alvo de discussões na sociedade. Por isso, as charges podem ficar datadas, ou seja, podem perder seu objetivo por estarem marcadas cronologicamente. A charge é um estilo de ilustração e tem como objetivo satirizar alguém, alguma situação ou acontecimento atual, com uma ou mais personagens envolvidos. Por isso ela sempre está relacionada com um determinado contexto social, histórico, cultural ou político. O termo charge vem do francês, que significa carga, exagero, ou até mesmo ataque violento, carga de cavalaria. Muito utilizadas em críticas políticas no Brasil. Apesar de ser confundido com cartoon, que é uma palavra de origem inglesa, ao contrário da charge, que sempre é uma crítica contundente, ligada à temporalidade, o cartoon retrata situações mais corriqueiras do dia a dia da sociedade. Mais do que um simples desenho, a charge é uma crítica político-social onde o artista expressa graficamente sua visão sobre determinadas situações cotidianas através do humor e da sátira. Para entender uma charge, não é preciso ser uma pessoa culta, basta estar ciente do que acontece ao seu redor. A charge como desenho crítico pode ter um alcance maior do que um editorial, por isso ela é temida pelas pessoas com poder. Por isso que quando se estabelece censura em algum país, a charge pode ser o primeiro alvo dos censores. Isto significa uma representação pictográfica de caráter. É um cartoon que satiriza um certo fato, ideia, acontecimento, situação ou pessoa, envolvendo principalmente casos de caráter político que seja de conhecimento do público. As charges foram criadas no princípio do século XIX, por pessoas opostas a governos, ou críticos políticos que queriam se expressar de forma jamais apresentada, inusitada. Foram reprimidos por governos, principalmente impérios, porém ganharam grande popularidade com a população, fato que acarretou sua existência até os tempos de hoje. O discurso irônico. As charges recorrem a variadas estratégias de discurso para produzir os efeitos cômicos e reflexivos a que se propõem. Na maioria dos casos, apenas algumas técnicas são empregadas em uma mesma produção, mas certos elementos mostram-se frequentes ou mesmo essenciais. Linguagem visual. O elemento visual é característica presente em toda e qualquer charge. As codificações visuais proporcionam maior compreensão da crítica que o chargista pretende passar. É claro que na maioria das vezes, as imagens se aliam à linguagem verbal para enriquecer o discurso elaborado. O exagero. Grande parte das charges trabalham com a questão do exagero. Exagerando, o chargista consegue dar ênfase maior no que está tentando dizer, evidenciando aspectos marcantes do que a obra se propõe a retratar. São distorções que distanciam o desenho da realidade, mas o aproximam da verdade. E ao mesmo tempo, os exageros são responsáveis por enaltecer o caráter cômico das charges, e assim provocar o riso dos leitores. O ridículo. O homem costuma rir do ridículo humano, daquilo que foge da sua realidade e das ações cotidianas. As charges procuram expor figuras públicas a situações ridículas, ou mostrar de forma não convencional temas tratados com maior seriedade. Ruptura discursiva. Um final inesperado é um fator muito usado em charges para provocar o efeito de comicidade. Trata-se de uma ruptura do discurso construído. O riso está associado a essa súbita quebra de lógica que surpreende o leitor. A surpresa é um fator imprescindível, e uma virtude do bom chargista é saber escondê-la sutilmente do leitor para revelá-la somente no momento certo. Polifonia. Vemos em várias charges enunciadores diferentes, cujos discursos dialogam para produzir o sentido que o autor pretende passar aos leitores. Essa polifonia pode ser aplicada, de variadas maneiras, dois personagens, um personagem e um texto explicativo que contextualize a situação, entre outras. Intertemporalidade. A charge nunca será autoexplicativa. O discurso artístico, como todos os discursos, está associado a outros discursos, uma rede de acontecimentos que o contextualizam com determinada situação da sociedade. Muitas charges dialogam com notícias editoriais do próprio jornal em que foram publicadas. Essa interdisciplinaridade é utilizada pelo chargista geralmente de forma implícita, o que exige do leitor um conhecimento prévio dos discursos correntes, para que possa entender a charge.